também via streaming por nossa página e também pelo facebook.com/99 Universitária. A gente também está presente nas redes sociais, nas outras redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Twitter também, sempre com o nome Programa Fora da Curva. Nossas redes sociais estão sendo comandadas por estudantes de rádio, TV e internet e também de jornalismo da UFPE. Gente, o programa do governo federal que se chamava Ciência Sem Fronteiras, que levou aproximadamente 100 mil estudantes brasileiros para estudar em universidades de outros países, como Estados Unidos, Alemanha, Austrália e Reino Unido. Esse programa estava suspenso já por tempo indeterminado, desde 2015, mas agora, esta semana que passou, foi oficialmente encerrado. Este anúncio foi feito pelo Ministério da Educação, o MEC, e a justificativa principal para o término do programa era que ele era muito caro para o país e, diante da crise econômica, supostamente não traria grandes resultados ou resultados facilmente mensuráveis. Esse assunto foi noticiado pela mídia tradicional, gerou bastante murmúrio nas redes sociais, inclusive foi alvo de comentários tanto de críticos quanto de partidários do novo governo. A tônica, em linhas gerais, quando se defendia o programa, se defendia também que se alterasse o programa de forma com que ele não fosse tão oneroso para os cofres públicos ou que ele fosse mais, digamos assim, organizado, tivesse um maior controle em relação aos alunos que iam e à volta, esse retorno dos alunos, como é que se dava, né? E a questão dos recursos, fala-se em mais ou menos $100 mil por aluno, né, durante o programa. Digamos que essa questão pegou bastante, né? As pessoas estavam falando muito em relação a essa quantia ser alta. Para entender o que significa o fim desse programa, o fim do Ciência Sem Fronteiras, a gente escutou ao longo da semana passada vários estudantes que participaram do projeto, estudantes tanto da Universidade Federal quanto de outras instituições públicas brasileiras. A gente ouviu o reitor da universidade, Anísio Brasileiro, a gente escutou representações estudantis. E a gente está aqui no estúdio, eu já agradeço bastante a presença. A gente está no estúdio com Suzana Lima. Eu vou falar o teu cargo e você me corrija se eu estiver errada. Técnica em Assuntos Educacionais, acertei, da Diretoria de Relações Internacionais da UFPE. E essa diretoria, a DRI, né, é que coordena projetos de mobilidade, de intercâmbio na instituição. Não é isso? Bom dia, Suzana. Bom dia, Adriana. Obrigada por chamar a gente para participar do programa. Eu é que agradeço. Suzana, eu queria primeiro te perguntar, acabou mesmo o Ciências Sem Fronteiras ou ele está passando por alguma alteração? Acredito que para a graduação tenha acabado mesmo, não é isso? Na verdade, vai haver um novo desenho para o programa de mobilidade que tá por enquanto, o nome está sendo Mais Ciência, Mais Desenvolvimento. Nesse programa, o foco prioritário vai ser a pós-graduação. Mas a graduação ela não vai ser excluída totalmente. Como o Ciência Sem Fronteiras, o foco do Ciência Sem Fronteiras foi prioritariamente a graduação, mas a gente também teve mobilidade na pós-graduação, sendo que, por exemplo, na Universidade Federal de Pernambuco, 86% das bolsas totais foram 2.222 bolsas, 86% dessas bolsas foram para graduação. E o restante ficou entre pós-graduação, pesquisadores, jovens talentos. Perdão, no total, o programa teve 5 anos, durou 5 anos, não é isso, mais ou menos? Mais ou menos. Durante esse período, quantos alunos da universidade foram para fora do país? Os dados oficiais, né, são 2.222 bolsas de mobilidade internacional. E aí 86% dessas bolsas foi para a graduação. Mas a gente tem esse outro percentual menor para pós-graduação. Então, o que a gente acredita, porque esse novo desenho de programa de mobilidade do governo federal está sendo ainda discutido, é que o foco maior vai ser a pós-graduação, mas a graduação ela não vai estar 100%
excluída. Mas o foco realmente não é mais a graduação. O foco é a pós-graduação. Suzana estava falando há pouco sobre esse novo programa, né, que vai substituir o Ciências Sem Fronteiras. Na verdade, já começou, né, a substituir. Esse novo programa se chama Mais Ciência e Mais Desenvolvimento. E a gente nós aqui da produção, fizemos uma busca sobre notícias sobre ele. São muito poucas as notícias ainda. Inclusive, nossa imprensa tradicional, digamos assim, corporativa, não tem falado sobre esse programa. Embora ele ainda não esteja em ação, né, ele está ainda em processo de desenvolvimento, a gente já vê algumas críticas de professores de universidades públicas a respeito desse programa. Uma das críticas é que, tal qual o Ciências Sem Fronteiras, alguns países eles são excluídos desse processo, como por exemplo Portugal, que é um país parceiro naturalmente do Brasil, está excluído desse processo. Países africanos também não estão dentro desse processo de internacionalização das universidades, o que é uma grande pena, é quase criminoso mesmo. A China, também grande parceiro comercial do Brasil, está fora desse projeto, e nossos irmãos latino-americanos, não tem nenhuma universidade da América Latina inclusa nesse novo projeto. Isso, de certa forma, já era assim no Ciências Sem Fronteiras ou está se acentuando, Suzana? No Ciências Sem Fronteiras, a gente teve chamadas para Portugal e Espanha, por exemplo, e depois esses países foram excluídos. Porque uma das justificativas é que um dos motivos, né, do Ciências Sem Fronteiras era também para que os alunos pudessem aprimorar o idioma. E aí, quando você manda para Portugal, por exemplo, não é um idioma estrangeiro, né? Você não tem esse aprimoramento. Então, foi uma das justificativas, né? E aí, no Ciências Sem Fronteiras, realmente já acontecia de alguns países, como Portugal, Espanha, América Latina, serem excluídos mesmo. E havia também, no Ciência, o programa começou, digamos assim, aberto para todos os cursos, e depois já houve, logo acho que 2 anos depois do programa, houve um corte para ciências humanas, por exemplo, né? Isso vai se manter nesse novo programa ou não se sabe ainda? A gente ainda não sabe, mas eu acredito que vai ser a própria universidade quem vai identificar as áreas prioritárias, né? Não partiria do MEC, por exemplo, essa... Seria das próprias instituições. Entendi. A gente escutou também o reitor da Universidade Federal, o Anísio Brasileiro, sobre o tema. Ele fala sobre como se deu o Ciência Fronteiras na universidade e o que ele entende como passos futuros, não é, para o programa. Vamos escutar, por favor. O programa Ciências Sem Fronteiras, ele é muito importante e ele está passando por uma redefinição do qual a universidade concorda inteiramente com a concepção que está sendo pensada pela CAPES em parceria com as pró-reitorias de pesquisa e pós-graduação e as diretorias de relações internacionais. Por outro lado, nós queremos pôr em evidência que todas as áreas do conhecimento deverão estar presentes no redesenho do programa Ciências Sem Fronteiras, que assume agora um novo formato no sentido de mais ciência, mais desenvolvimento. Na UFPE, há um grupo de trabalho coordenado pela Propesc e pela DRI. Estamos discutindo com as pós-graduações e com a área de relações internacionais, e nós temos a expectativa de, no mês de agosto, quando sair o edital nacional, a UFPE possa se apresentar e, com o seu projeto de internacionalização, ela obter os recursos necessários para essa nova dinâmica, onde a autonomia da universidade será plenamente exercida. E o foco do redesenho é a pós-graduação. E a graduação, obviamente que ela é importante, mas ela entra dentro do projeto de internacionalização e de articulação entre as nossas áreas de pesquisa e as melhores universidades do mundo com a qual nós queremos cooperar. Mas o elemento vetor, a direção está colocada na pós-graduação, porque é onde acontece as teses, as publicações, né, as cooperações indo e vindo. O estudante de graduação, é importante que ele tenha uma experiência internacional, mas ele não pode ficar solto. O estudante de graduação tem que estar inserido em um projeto maior, que é a internacionalização da instituição, que se dá pela pesquisa, pela pós-graduação.
A gente escutou agora o depoimento do reitor da Universidade Federal, o Anísio Brasileiro, e fica claro que o foco realmente é a pós-graduação. Os alunos, pelo que eu entendi, e Suzana, por favor, comente e me corrija se eu estiver errado, os alunos da graduação vão participar de outros projetos, mas não necessariamente vão entrar nesses editais com recursos do MEC para participar desse novo programa que é o Mais Ciência, Mais Desenvolvimento, né? O foco é pós-graduação mesmo. O foco é a pós. Agora, o que a gente acredita é que, de repente, alunos da graduação que já estejam inseridos dentro de um contexto internacional, então já estejam realizando pesquisa junto com universidades do exterior, já estejam em contato com universidades parceiras da UFPE, das instituições, eles possam ser inseridos também dentro desse programa. Mas como está muito no início, a gente infelizmente ainda não sabe exatamente como vai ser. Só que realmente o foco principal vai ser a pós-graduação. E antes o foco, como você tinha explicado, era bem maior na graduação, Isso. né? Aí eu vou te perguntar, em relação à Universidade Federal, eu acho que é eco das outras instituições públicas federais também. A gente falava no início que uma das maiores críticas em relação ao Ciências Sem Fronteiras, né, que é um projeto que já existiu durante 5 anos, era em relação à falta de controle, digamos assim, dos estudantes. Não havia controle desse retorno, o retorno que a gente teria na universidade, se esse retorno dava para ser mensurado ou não. Escutava-se muito, inclusive isso foi ecoado na imprensa, né, de que era um programa que não tinha controle, e falavam jocosamente sobre o programa, né, era Turismo Sem Fronteiras, né, realmente não tinha controle. Suzana, era difícil fazer o controle. O que é que poderia ter sido feito e não foi, na sua opinião? Eu acredito que o programa deveria ter... Foi um programa fenomenal, um programa muito bom, mas que, como qualquer coisa, teve suas falhas. E uma das falhas foi justamente essa questão de poder fazer um melhor acompanhamento do estudante quando ele estivesse no exterior. O que a gente percebia é que muitas vezes esse acompanhamento acontecia dependendo... de maneira mais satisfatória, dependendo da instituição, dependendo do país para onde o aluno fosse, e que talvez em outros países isso acontecesse de maneira mais solta. Não havia uniformidade, digamos assim. Não havia padrão. uma uniformidade no acompanhamento. Então, lá na Diretoria de Relações Internacionais, eu já tive oportunidade de trabalhar com outros programas da União Europeia, por exemplo, que ofereciam bolsas para os nossos alunos. E esses programas, eles têm um controle muito grande do que é que o aluno está fazendo. Inclusive, de se o aluno tirar notas muito baixas, querer saber por que esse aluno tirou nota baixa e, a depender da justificativa, ser obrigado a devolver a quantia que recebeu e outras coisas. Suzana, eu vou te convidar para escutar o primeiro depoimento dos vários que nós recebemos, né, de um estudante, sobre a experiência no Ciências Sem Fronteiras. A experiência que eu tive no Ciências Sem Fronteiras, passando 1 ano fora do país, no Canadá, me trouxe uma visão melhor do meu próprio país. Se teve uma coisa positiva da minha experiência lá fora, foi essa questão cultural. Eu aprendi a olhar melhor para o nosso próprio país, nas questões sociais, políticas, nas questões da educação. Isso foi muito gratificante para mim. Por outro lado, a experiência acadêmica em si, ela não agregou muito, não. Devido a vários problemas que aconteceu, falta de até ingerência do CNPq e do CBIE, que é o órgão canadense, eu acabei sendo realocado para uma universidade. Eu estava no curso que não é o meu curso de origem no Brasil. Fiz disciplinas que eu já tinha cursado no Brasil e que não agregou muita coisa, não somou muita coisa no meu currículo. E quando eu voltei para o Brasil, essa minha experiência, na verdade, no sentido acadêmico e profissional, não tem me ajudado muito, não. Do que mais ajudou foi muito mais uma questão pessoal mesmo, da minha visão, mas não necessariamente no sentido acadêmico e profissional. Bom, a gente escutou agora o depoimento de Luciano Monteiro, estudante que foi pela UFPE, pelo Ciência Sem Fronteiras para o exterior. A gente está trazendo opiniões diversas aqui, contrárias e favoráveis, porque esse tipo de discussão você só tem aqui na sua rádio pública.
Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade. Bom, para você que chegou agora, este é o programa Fora da Curva, o programa que fala o que a maioria cala, e hoje a gente está falando bastante sobre o fim do programa Sem Fronteiras, que foi anunciado, esse fim foi anunciado pelo MEC na semana passada. Eu estou aqui no estúdio também com o Welton Leal. O Welton é sociólogo, ele faz pós-graduação em Sociologia na Universidade Federal de Pernambuco, e o Welton participou de um programa semelhante, não é isso, Welton, eu já ia dizer ao Fora da Curva, um dia chegaremos, ao Ciências Sem Fronteiras. Eu queria que tu falasse tua opinião sobre o fim do projeto. Bom dia. Bom dia. Como de praxe, primeiramente, fora tema. Eu acho que a gente está passando por um momento político, inclusive, de que o corte desse programa ele tem uma significância política que vai muito além da ideia de experiência do que a gente teve, né, no exterior. Uhum. Eu acho que isso tem sido usado como justificativa pelo próprio governo Temer para aumentar os cortes na educação. A minha experiência se deu na Alemanha, através de um programa chamado Unibral. O programa Unibral ele foi implantado pelo começo do governo Lula, que foi um acordo... Então ele é anterior ao Ciências Sem Fronteiras. Ao Ciências Sem Fronteiras. Inclusive, o Ciências Sem Fronteiras parece muito com o processo do Unibral. Uhum. A única diferença que existe, eu acho que talvez seja no valor da bolsa. O Ciências Sem Fronteiras tem um pouco mais de recurso em relação a isso, em comparação com o que eu vivi, assim. E eu achei bem interessante, para falar de algumas pessoas, né, que falaram também do reitor, mas, assim, no meu caso, em relação ao que eu aprendi dentro do processo da universidade, eu estudei na Universidade de Hamburgo, Sociologia. Cursei o curso que era um pouco como ciências sociais, então eu cursei antropologia e sociologia lá na Universidade de Hamburgo, e o meu aproveitamento acadêmico, assim, foi, bastante satisfatório. Conheci perspectivas sociológicas e antropológicas que eu não conhecia no Brasil, sociologia urbana, eu consegui me aprofundar, debate sobre gênero no Sudoeste Asiático com professores especialistas, também participei de um curso com um professor visitante da Universidade da Califórnia, que trabalhava sobre ideia de pobreza na perspectiva sociológica e antropológica também. Inclusive, a parte da ementa dele estudava sobre Recife. Então, foi muito interessante, estar num curso que falava sobre Recife com pessoas da Europa, dos Estados Unidos, na minha sala de aula. E voltei para Recife com uma visão bastante diferente do que eu tinha conhecido em relação à sociologia. Acho que o curso de Sociologia, de Ciências Sociais aqui do Brasil é estupendo, mas a troca de informação acadêmica eu acho que, foi impressionante pra mim. Pois é, gente. O retorno não necessariamente ele é imediato, né, de programas desse tipo, e não necessariamente é um retorno imediato financeiro, né? Os ganhos são outros, podem ser outros, não é? Isso entrava na conta, Suzana, digamos assim, da análise, da avaliação sobre o programa, dos ganhos, digamos assim, não imediatos que a universidade teria, o próprio processo de internacionalização, né, do conhecimento. Sim, por exemplo, todo aluno, independente do desempenho acadêmico que ele teve no exterior, ele vai ter um ganho sob a perspectiva cultural, perspectiva humana, que foi o caso do depoimento que vocês colocaram do Luciano, né? Então ele fala que academicamente não agregou tanto, mas que ele passou a enxergar as questões sociais, as questões culturais do país dele de outra forma, do Brasil de outra forma. Então existe esse ganho cultural e existe também a questão de que um aluno indo para uma instituição no exterior, ele está, de certa forma, ajudando na internacionalização da UFPE. Então, também existe esse ganho... Indiretamente, né? Indiretamente. Existe esse ganho indireto de ajudar na questão da internacionalização. Diretamente mesmo, né? A gente está levando uma pessoa para fora e essa pessoa está trazendo conhecimento. Isso. Né? Eu acho que é um ganho direto, desculpa. A gente também, aqui no Fora da Curva, a gente analisa a produção jornalística, né? A produção jornalística corporativa. E nas nossas pesquisas, e o nosso produtor Pedro Jordão encontrou pouquíssimas matérias que fizessem esse tipo de associação que a gente vai tentar fazer agora. Como, por exemplo, na semana passada, quando o ministro da Educação anunciou o fim do programa Ciências Sem Fronteiras, ele também esteve presente na mesma semana num evento sediado na Flórida, nos Estados Unidos. Ele foi, gente, participar, pasmem, da inauguração de uma universidade particular que se chama, é um nome bem pomposo, Miami University of Science and Technology. Essa faculdade privada tem como um dos administradores empresários ligados ao grupo Ser Educacional, né, aqui de Pernambuco. E essa universidade, ela vai ser uma universidade particular,
vai ser não, já é particular, para alunos brasileiros imigrantes nos Estados Unidos, e teve a presença do ministro no momento em que havia o anúncio não só do fim do Ciências Sem Fronteiras, mas no momento em que a gente vê diversas ações que estão sendo, pelo menos, criticadas, né? Para não dizer o máximo, mas minimamente elas estão sendo criticadas, como, por exemplo, a reforma do ensino médio, sobre a qual a gente já tratou aqui no programa, a redução de vagas em faculdades públicas, né? E alega-se redução de burocracia e corte de gastos, redução de programas de financiamento estudantil, como FIES, ProUni, e, para não falar da PEC 241, que já foi tema também de bastante discussão aqui no programa, que ficaremos 20 anos, não é isso? Sem investimentos, sem aumento de investimentos em educação. Então, nesse momento em que a gente vê esses cortes todos na educação, falaremos num próximo programa sobre cortes na ciência no Brasil, a gente vê o ministro anunciando um corte num programa chamado Ciências Sem Fronteiras, ao mesmo tempo que vai inaugurar uma faculdade privada, né? Pelo menos a gente deveria ver isso sendo reverberado na imprensa, se não nacional, mas pelo menos na imprensa local. E eu quero aproveitar agora a atenção de vocês para a gente escutar um próximo depoimento de uma aluna, Flávia Medeiros, que também participou do Ciências Sem Fronteiras. Vamos escutar, gente. A minha experiência no Ciências Sem Fronteiras foi a melhor possível, porque eu não teria a oportunidade de bancar uma experiência de intercâmbio dessa sozinha. Então, com a ajuda governamental, eu pude ter uma experiência ímpar para o meu crescimento profissional, acadêmico e principalmente pessoal. É uma experiência que não tem como se mensurar o quão rica é em todos esses âmbitos que eu já falei. E é uma pena que tenha sido cortado dessa forma, que tenha limitado os estudantes, porque é uma experiência muito boa, era um programa muito bom, muito rico, na verdade. Tem as suas falhas, como tudo, nada é perfeito, né? Mas, na minha opinião, seria o caso de aprimorar o programa e não cancelá-lo para a graduação, porque eu acho que na graduação é que a gente tem esse ponto vital de ampliar os horizontes dos futuros profissionais. Então é uma pena, realmente, ter acabado. Esse foi o depoimento da estudante Flávia Medeiros, né, que foi para os Estados Unidos pelo programa Ciências Sem Fronteiras, e ela toca num ponto muito importante, né? Segundo ela, segundo outros estudantes também, como é que a universidade vai se internacionalizar se não começa a ser realizado um trabalho a partir da própria graduação, né? Como é que isso poderia acontecer? Suzana, com o fim do Ciências Sem Fronteiras e com esse foco maior na pós-graduação, você já tinha falado um pouquinho antes, mas eu queria que você comentasse essa fala da estudante. A graduação fica completamente desprovida de possibilidade de estudar fora do país? Lá na Diretoria de Relações Internacionais a gente tem outros programas que a gente recebe também, né? Então, tem programas financiados por instituições privadas e etc. Então, existem outras possibilidades de bolsa. Lógico que nenhuma se compara ao Ciências Sem Fronteiras em questão de volume, mas a gente tem também outras oportunidades para pós-graduação ou para graduação. O ouvinte Ednardo de Oliveira está mandando um comentário. Eu queria aproveitar a presença, já vou explorar o aqui. Eu queria que tu comentaste como estudante, né, como quem participou do programa. Ele diz o seguinte: gente, falem da oportunidade que o estudante pobre tinha de fazer um intercâmbio com Ciências Sem Fronteiras. Isso para mim é um ponto bastante sensível. Eu cresci num bairro de Maranguape, lá em Paulista. Sempre tive condições, né, de entrar na universidade pública, inclusive foi muito difícil para mim, para minha família. Depois que eu entrei na universidade pública, tentei participar de processos de intercâmbio, porque eu achava que culturalmente, cientificamente, academicamente, isso traria benefícios assim inigualáveis para minha vida, e eu tenho certeza absoluta disso hoje, né? Faz 3 anos agora que eu voltei para o Brasil, e eu acho que o programa ele abria essa possibilidade, sim. Eu acho que existem problemas dentro do programa, problemas enquanto implementação da política pública, né? Eu acho que tem sido usado muito como justificativa para o fim do programa, dizer que os estudantes não recebiam o controle do governo brasileiro, não recebiam o controle das universidades, mas eu acho que toda política pública ela vai existir problema. E o que a gente tem que fazer com esse problema na política pública? A gente corrige esse problema ou a gente exclui? Sabe? Eu acho que é um grande erro do governo que está se aproveitando desse momento para excluir. Se a gente for pensar, por exemplo, o nível que existia um tempo atrás em relação às fraudes do Bolsa Família, que é uma política pública super importante para o país, o que a gente vai fazer? Destruir o Bolsa Família ou a gente vai corrigir os problemas? Sim. É muito mais fácil e oportuno para um governo desse que tenta, né, acabar com a universidade pública
fazer esse tipo de atitude, simplesmente cancelar e usar isso como justificativa. A gente escutou também a União Nacional dos Estudantes, a gente ouviu Jesse Daiane, que é da diretoria da União, e eu queria que vocês escutassem também. Sou Jesse Daiane, tenho 27 anos, sou secretária-geral da UNE. A União Nacional dos Estudantes se posiciona contra essa nova medida do governo ilegítimo de Temer de acabar com o programa Ciências Sem Fronteiras, por entender que isso significa que o país vai deixar de investir em formação científica e tecnológica e retroceder no desenvolvimento da educação brasileira. Através do programa Ciências Sem Fronteiras, mais de 70 mil estudantes brasileiros puderam estudar em universidades do exterior, dentre 54 países, nas melhores universidades do mundo, e se apropriar do conhecimento produzido, da formação científica e tecnológica, para trazer isso para o nosso país e de forma soberana, de forma autônoma, utilizar esse conhecimento para desenvolver a ciência e tecnologia do nosso país e a própria educação brasileira. Então, por isso que nós entendemos que essa medida significa uma afronta ao direito dos estudantes brasileiros, mas, sobretudo, significa uma afronta à nação brasileira como um todo, que agora tem seu desenvolvimento comprometido. Por isso estaremos nas ruas lutando contra essa medida do governo Temer. Essa foi Jesse Daiane, né, da Secretaria Nacional da União Nacional dos Estudantes, se posicionando contrariamente, né, à decisão do fim do programa. E o nosso programa está chegando ao fim, hoje só, porque ele continua assim esperamos sempre. Eu queria agradecer bastante, Suzana, a tua presença. Você quer falar alguma coisa que a gente deixou de falar rapidinho? Como é que o estudante, por exemplo, agora da pós-graduação pode fazer para participar desse novo programa? E o da graduação você já explicou, né? Existem outras bolsas. E o da pós, o que é que ele pode fazer? O da pós a gente vai ter que esperar a abertura do edital do novo programa que está acontecendo em agosto, para a gente ver como é que vai ser o processo de inscrição e todo o processo para a seleção dos estudantes, que a gente ainda tá tudo muito no início, então a gente vai esperar. Obrigada, Suzana. O Elcio, queria comentar também rapidamente a fala da UNE. Bem, eu acho que é bem pertinente, né? Tipo, a colocação que foi colocada pela representante da UNE, o movimento que eu faço parte também, tipo, constrói a diretoria de relações de direitos humanos da UNE, e eu acho que o recado para os estudantes é exatamente isso, assim, política pública, ela existe graças às pressões das ruas, né? Se a gente está achando difícil, problemático que a gente está vivendo, a gente tem que ir para as ruas, protestar e pressionar esse governo que, tipo, tem várias facetas que a gente não concorda de fato, né? O movimento estudantil inteiro do Brasil não concorda com esse tipo de atitude, e a gente só consegue pressionar e modificar a situação através dos protestos e da rua. Sem dúvida, é através também do programa Fora da Curva, que aqui a gente fala que a maioria cala. Suzana, você tem algum site, alguma indicação de página que os estudantes podem acessar para entender melhor sobre a internacionalização, a DRI, né? A Diretoria de Relações Internacionais? A Diretoria de Relações Internacionais tem o site, que é o www.fpe.br/CCI, e tem também a nossa página no Facebook, que é Cooperação Internacional FPE. Maravilha, vamos dominar o mundo, né? De Pernambuco para o mundo, com ciência e com educação. Gente, o programa vai ficando por aqui, o nosso programa Fora da Curva, que hoje teve a produção da professora Ana Veloso e também grande ajuda dos alunos Pedro Jordão e Ed Rodrigues. A gente teve reportagem e edição de áudio de Ariel Maciel, Malisson Carielli e João Lucas, são nossos alunos de rádio, TV e internet. Os trabalhos técnicos aqui no estúdio foram de Marco Antônio. Lembramos sempre que o programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social, numa parceria com o Departamento de Sociologia, com o Núcleo de Rádio e TV Universitárias, com a Marco Zero Conteúdo, com o Centro de Cultura Luiz Freire, o Centro de Mulheres do Cabo, o Centro Sabiá e o Terral Coletivo de Comunicação. Eu sou Adriana Santana, professora de jornalismo da UFPE. Amanhã você fica com a apresentação de Manina Guiar, produção de Ana Veloso, com um tema muito importante e relevante, que é por que falar sobre HIV e AIDS com a juventude. Esta foi a edição do dia 10 de abril de 2017. A equipe de hoje retorna na semana que vem. Boa tarde para vocês. Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12 horas. Universitária.
ZYD 240, 99.9 MHz. FM.